Muito bem-vindos e bem-vindas a este podcast de Fórmula E. Este é um podcast que faz parte do grupo de podcasts do Vamos Falar de FUM, que vos convidamos a acompanhar nas diferentes plataformas. Agradecemos também o apoio dos patronos e das patronas que ajudam a manter esta plataforma viva, participada de fãs para fãs de desportos motorizados. Temos aqui hoje uma agenda interessante em que vamos cobrir a jornada dupla do Mónaco, ver como é que está o campeonato e terminamos com a divisão de outra jornada dupla, desta feita em Tóquio. E para isso tenho comigo dois convidados, o Miguel Maia. Boa noite, Miguel. Boa noite. E o Afonso Silva. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos. O Afonso já esteve connosco e vamos também falar um pouco do Grande Prémio anterior e também do que nós tínhamos, do que eram as expectativas e o que se verificou ou não. Mas, Miguel, a primeira vez que estás connosco, nós temos esta tradição de aos novos convidados de nos dizerem como é que surgiu o interesse pela Fórmula E e depois estamos interessados também de saber quem é o teu piloto preferido ou pilotos preferidos e equipas também. Uhum. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, Pedro. É um prazer estar aqui na vossa companhia. É a minha estreia, mas pronto. Vamos da minha introdução. Eu comecei a ver a Fórmula E, isto começou tudo com o António Félix da Costa. Desde o primeiro momento que o António começou com a participação na Fórmula E, eu tenho seguido, não digo a 100%, mas de uma forma bastante regular, o António. Principalmente desde aquela altura da pandemia, de 2020, então aí, quando o António até foi campeão, desde então aí é quase a 100% que tenho seguido a Fórmula E. A nível de equipas preferidas, eu considero que são, para além do António, gosto bastante da Jaguar. Principalmente também do team principal, lá do James Barkley. Gosto muito da forma dele trabalhar, de todo o carisma que ele tem. Eu sei que ele agora, entretanto, já está de saída, não é? Ele já anunciou, eu acho que é em agosto que ele já vai sair. Causou ali uma pequena surpresa a nós todos. Mas pronto, de uma forma geral, a Fórmula E para mim tem sido isto. Muito bem, acho que o James Barkley é respeitado, penso eu, um pouco por toda a gente. Como tu disse, tem uma postura impecável. Vamos ver quem é que eles trazem para substituir. Eu por acaso já ouvi o nome, não sei se está confirmado ou não, se era apenas um rumor, mas também não me lembro, sinceramente, qual era o nome. Mas tens aqui isso em comum com o Afonso, ou seja, estou aqui rodeado de dois apoiantes da Jaguar. Força, Miguel. Não, o que eu só ia dizer que a nível das redes sociais, isso eu já sabia da parte do Afonso. Portanto, eu já conheço bem, já conheço, sim, o Afonso das redes sociais, portanto. E a forma como começaste, acho que temos muitos isso em comum de estarmos atraídos para a Fórmula E, pela participação do António. Para mim não foi peço desculpa, não foi, ou seja, estava curioso pela Fórmula em si. Acho que aquilo que me manteve mais curioso durante mais tempo até ganhar realmente aquele gosto foi o António. Portanto, uma combinação das duas coisas, ou seja, de curiosidade, como é que ele fazia, porque no início tinha maus resultados, estava uma equipe bastante fraca, apesar de ter conseguido um pequeno milagre e ter ganho com uma equipa de fundo do pelotão, mas no início aquilo estava complicado. E depois houve aquela época da BMW em que começa muito bem, grandes expectativas, e com o Alexander Sims, e depois aquilo descaiu um bocado, até quando eles os dois batem e tudo. Ok.
Vamos começar então com a revisão das duas rondas do Mónaco. Isto foram as rondas 6 e 7 do campeonato. Estamos a aproximar-nos de meio, ou seja, Tóquio vai representar metade, que são 16 no total. Em relação à corrida do Mónaco, duas corridas muito diferentes, no sábado e no domingo, até porque no domingo tivemos chuva, mas foram emocionantes, ou seja, mais uma vez a Fórmula E mostrou que consegue proporcionar corridas espetaculares de Mónaco, numa das pistas que mais difíceis, e vimos de facto foi um espetáculo em termos de condução, de espetacularidade, aliado ao desporto automóvel. Condições desafiadoras de pista, no domingo com chuva, a pista sempre a alterar, a secar, etc. E imprevisibilidade, que é o normal na Fórmula E, mas aqui no Mónaco foi bastante claro. Principais destaques, e que eu gostava que pudéssemos aprofundar entre os três, a vitória estratégica, começando pelo sábado, a vitória estratégica do Oliver Rowland, está impressionante. Depois, o primeiro pódio em quase 3 anos do Nick de Vries e da Mahindra, e mais uma vez a confirmar-se a boa época da Mahindra, digamos também o bom desempenho do Jake Dennis, que é o terceiro, e depois o Taylor Barnard, que tem um desempenho notável com a pole, mas depois uma corrida um pouco decepcionante para ele e acho para toda a gente. E devo dizer que o Afonso tinha destacado o Taylor Barnard como uma das expectativas dele para esta prova. Que tu tinhas dito, Afonso, que ele, pelo que tinhas visto dele na Fórmula 2, achavas que ele ia ser muito forte no Mónaco, e provou-se, não foi? E começava, se calhar, por aí e por ti, em relação ao desempenho do Barnard. O Barnard, na qualificação, ele no sábado foi pole position, começou a super bem, depois durante a corrida ele começou a andar um pouco para trás, depois lá no meio da corrida, eu não lembro qual foi o piloto, mas ele teve um toque em que ele meio que ficou preso na Verline, foi com o Verline. Okay. Ele ficou preso no gancho e aí basicamente acabou a corrida dele. No domingo ele ficou-se lá para trás e continuou lá por trás também, não chegou a avançar muito. E focando um pouco mais no sábado, ele tinha referido antes que um dos objetivos era arrancar à frente, ou seja, não se deixar passar pelo Rowland, mas eles entram em luta logo na primeira volta. Ele há 2 ataques do Rowland, não sei se vocês se recordam, penso que estou na primeira volta na chicane da piscina, e depois outro, em que o Barnard corta a chicane, mas mantém-se à frente. Volta a acontecer a mesma coisa na Nouvelle Chicane, e depois o Barnard dá a ideia que ele devolve a posição, quer dizer, o Rowland não tinha estado à frente, mas que ele cede o primeiro lugar ao Rowland, depois quando vão chegar a Tabac. Não sei se vocês recordam deste episódio. Se recordam disso, estranharam, concordaram com a opção do Barnard? Eu não ouvi rádios, portanto não sei se ele foi instruído pela equipa a fazer isso. Pois, também não vi o rádio, também não faço ideia se foi ordem da equipa, se foi que ele achou de ser penalizado e preferiu não sair para tentar atacar depois. Eu acho que ele jogou pelo seguro ali. Acho que para evitar uma possível penalização, eu acho que ele preferiu devolver a posição. E
E acham que, lembram-se das situações, ou seja, acham que ele que foi prudente, que ele arriscava-se de facto a penalização naqueles 2 casos? Mais na segunda, se calhar. Mais na segunda. Na primeira, não. Acho que não. Eu tendo a concordar com isso, que a segunda, se calhar, foi um bocado mais. Sim. Até pela repetição. Eu acho que ali o receio pode ter sido a repetição, ou seja, ter acontecido 2 vezes no espaço de uma volta, neste caso até menos uma volta, não é? Chegando da piscina até à Novel Chicane, de ter acontecido isso e ter sido por precaução. Mas num circuito tão apertado como a Mónaco, acho estranho até que isto aconteceu domingo, mas acho interessante a comparação. Se vocês se lembram, o Roland na Novel Chicane faz uma ultrapassagem e depois ouve-se o rádio dele a dizer à equipa: eu quase que fiz a curva, ou fiz mais ou menos a curva. E a equipa disse que sim, mas depois, até passado algum tempo, ele acaba por devolver a posição. Devem estar em contato com o diretor de corrida, assim. Não estás a falar no caso do domingo, estás a falar no caso que ele depois até o De Vries até ultrapassou os 2. Não sei se é esse caso estás a falar. Sim, foi quando foi, sim, que depois foi nessa hesitação. Sinceramente já não me recordo se foi. Não, foi. Ou seja, o devolver a posição foi depois. Mas sim, foi isso que estás a dizer. Tanto que aquela confusão que se gerou, o De Vries que estava em attack mode consegue ultrapassar os 2 em tabaco e depois vai em frente, não é? Que nem consegue. Acaba por voltar a perder porque vai demasiado rápido. Sim. Mas o Roland mantém-se à frente e não devolve nessa altura, só devolve depois mais tarde. Ou seja, um bocado. Parecido. Portanto, a ideia é que aí terá sido a indicação do diretor de corrida. Mas o que eu achei curioso é o Barnard devolve logo a posição e o Roland diz: eu quase que fiz a curva, eu fiz mais ou menos a curva. E os dois fizeram o mesmo. Muito bem, Miguel. Roland, o que é que te parece? Eu estava a começar pelo sábado, mas se vocês quiserem abordar já domingo, eu estava a tentar separar porque domingo foi muito diferente, até por causa das condições de chuva, e é só por isso que eu estava a tentar distinguir um pouco as duas corridas, mas se vocês quiserem fazer uma ligação entre uma e outra, estão à vontade. Portanto, Miguel, sim, Masterclass do Roland este fim de semana. O Roland, este fim de semana, bem como os outros, o Roland a gente já sabe que é um piloto bastante agressivo. Agora também está a aliar a agressividade, também está a aliar a componente tática. Ele está a ficar mesmo um sério candidato ao título e ainda nem chegámos a meio. Vamos ver como é que isso está no campeonato. Pois, sim. Está, a consistência é impressionante, ou seja, a Nissan está bem e vê-se isso também pelos desempenhos da Nissan como da equipa cliente, a McLaren. Mas o Roland de facto destaca-se amplamente, não é? Começa a dar começa a assustar em relação ao que pode ser do resto da época, com estas 2 performances deste fim de semana. O que achas, Afonso? O Roland até agora só tem 2 corridas que não teve no pódio. Foi Miami e a do Brasil. O resto foi sempre primeiro e segundo. Roland neste momento é uma certeza. Se ele não for campeão, vai ser uma surpresa gigante, que ele tem quase o dobro dos pontos do António, que é o segundo. E ainda nem a meio do campeonato vamos. Só um desastre completo que impede que ele seja campeão. Ele fica sempre bem, nas corridas também mantém-se bem, estratégico, consistente. Está de facto numa forma excepcional. E é isso, e é isso que diz, ou seja, tem sido a consistência, mas em termos deste fim de semana, tanto na qualificação como em corrida, é muito difícil de
bater, é muito aguerrido, é muito bom, muito aguerrido, portanto é mesmo complicado lidar com ele. Entretanto, continuando no sábado, temos a Mahindra. Fazendo aqui justiça ao Miguel Gonçalves, que esteve cá a semana passada e que dizia que a semana passada não, na edição, no podcast anterior, que foi mais ou menos há 2 semanas, e que dizia que a Mahindra era a bold prediction dele para Mónaco, e confirmou-se com o segundo lugar do Nick de Vries. Que vos pareceu este ressurgimento do De Vries? Como eu dizia há bocado, já há quase 3 anos que ele não vinha ao pódio, portanto, desde a época em que sabemos também que depois que saiu para ir para a Fórmula 1, mas basicamente desde a época em que foi campeão. A Mahindra, a época passada esteve totalmente, teve muitos furos abaixo, mas esta época, principalmente de algumas corridas para cá, tem vindo a surpreender. Ainda agora, nesta prova no Mónaco, principalmente agora na Round 6, na ronda de sábado, o P2 o De Vries e P4 o Mortara, foi a equipa mais em destaque. Se bem que a Andretti também teve o Dennis em terceiro e o como é que ele se chama? E o Muller. Nick Muller em quinto, portanto também é outra equipa que também esteve muito bem. Também gostaria de realçar na prova de sábado o Tictum. Tictum também qualificou-se bastante bem, e terminou em sétimo. Mas pronto, para um piloto que andava muito lá para trás, considero que até teve uma boa prestação, principalmente na prova de sábado. Afonso, surpreende também, Indra? Tem sido uma época que eles têm andado bastante forte, mas aqui no Mónaco era num patamar acima do que já tinham estado. Segundo e quarto, para a equipa que ano passado andava completamente perdida. De Vries também é o quinto no campeonato nesta altura, como ninguém diria antes do ano começar. Começou super forte, agora o pódio. No domingo também teve uma ótima corrida. E Mortara também. E a Mahindra tem terceiro no campeonato também, ou seja, em terceiro lugar sólido. De facto, tem sido a revelação deste campeonato. E já antes, até, portanto, a Miguel foi na última edição, na anterior também a Rita destacava, acho que toda a gente estava fascinada com a Mahindra. E o que é muito curioso, não sei se vocês repararam, foi muito apoio à Mahindra nas bancadas. E seria fácil presumir que viria de adeptos indianos, não é? Mas não só, parecia mais alargado. E acho que isso me surpreendeu, se calhar, tanto ou mais do que os resultados da equipa. Não imaginava a Mahindra com daquelas equipas que mais mobilizassem adeptos. A Mahindra também já é das equipas mais antigas. Peço desculpa estar-te a interromper, Pedro. A Mahindra também já é das equipas mais antigas, não é? Sim, é verdade. Da primeira corrida, há mais uma coisa que é só mesmo queiram salientar, destaque positivo ou negativo? Negativo, mais uma desistência do Mitch Evans. Esta época tem sido também para esquecer. O António também teve aquela manobra lá rascasse, salvo erro, não foi?
Também ele também foi um bocado ambicioso naquela tentativa e pronto. Depois o Mortara também não ajudou e foi o que aconteceu. Não deu. Faz parte. E incidente de corrida. Incidente de corrida ou falha de um deles mais que do outro? Portanto, Miguel, tu achas que foi incidente de corrida? Eu acho que foi incidente de corrida, porque, digamos, tentaram dois fazer quase a mesma coisa ao mesmo tempo e deu asneira. Afonso, o que achaste? É igual, incidente de corrida, tentaram os dois ultrapassar. O António talvez numa posição um pouco mais arriscada, mas faz parte da corrida. Viu uma oportunidade, foi. Não conseguiram, faz parte da próxima corrida, tentar outra vez melhor. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu aceito o incidente de corrida. Eu acho que a responsabilidade é sobretudo do Mortara, mas o António não devia ter corrido aquele risco. E o próprio António, e nós discutimos isto no grupo do WhatsApp, o próprio António, numa entrevista no pós-corrida, dizia isso, ou seja, dizia ele estava ali, tinha direito àquele espaço, mas que ele devia saber que ele está a disputar o campeonato e que deve medir melhor os riscos que toma nestas manobras. E eu concordo completamente com ele. Muitas vezes, e noutras discussões, até na Fórmula 1, eu sou adepto em distinguir entre a responsabilidade no acidente, mas a responsabilidade de quem tem mais a perder a avaliar o risco, na análise de risco. E ali acho que nisso o António correu um risco que era desnecessário. Mas eles já vinham em disputa da curva anterior e o António estava por dentro. Eles já se tinham tocado na curva anterior. E eles, quando chegam, o Mortara está em disputa também, já não me lembro com quem, e o Mortara decide cortar por dentro, como se não tivesse lá ninguém. E ele tinha que saber que estava lá o António, porque tinham tocado 30 metros antes. Portanto, ele sabia que o António estava ali. Não havia forma de ele tentar fazer a manobra que ele estava a tentar fazer, que era cortar e meter por dentro do piloto que estava à frente dele. Não percebo o que é que aconteceu. Portanto, é por isso que eu digo, para mim é a responsabilidade do Mortara, não faz uma trajetória normal quando se tem alguém ao lado dele, e a disputa dele, ou seja, ele provoca nem a disputa com o António, é a disputa com o que está à frente dele. Mas o António não devia estar ali, não devia ter corrido tanto risco. Portanto, eu repartia o mal pelas aldeias, digamos. Ok, passamos a domingo ou algo mais de sábado? Afonso, alguma coisa de sábado? Acho que está já positivo ou negativo? Muito bem. Portanto, domingo, chuva, e isso altera tudo. E se calhar devemos dedicar um bocado a falar também da qualificação e de como foi afetada pela chuva, que eu não me recordo de ter acontecido, já aí vamos. Uma vitória excepcional do Buemi, que é o mestre do Mónaco. Outra vez o Roland muito forte e a conseguir o segundo lugar. E um ressurgimento de Jaguar e do Nick Cassidy, que conseguem ir ao pódio. E o António em quarto, que ainda esteve na disputa pelo pódio, mas acaba por salvar alguma coisa do fim de semana com quarto lugar. Começando pela questão, como dizia, eu se calhar explico um pouco o que aconteceu para quem não acompanhou. Portanto, condições de chuva, vamos aos duelos, e nas semifinais, digamos, numa das eliminatórias, os dois pilotos não acabam. Portanto, têm saídas de pista e não fazem não processam o tempo, portanto, automaticamente não houve a final para a pole
porque eles não se qualificaram para a final. Um bocado estranho, até porque os dois pilotos que não fazem são da mesma equipa. Eram os dois da DS Penske. Vocês acompanharam esta parte de qualificação? Não sei se eles viram a highlights, eu vi depois a posteriori. E até porque tinha ouvido também que eu este fim de semana não consegui, o outro fim de semana das provas não consegui vir ao vivo, vi depois em diferido. E fui ver em particular as qualificações por ter ouvido essa história até no nosso grupo. O que acharam dessa situação? Acham? Aqui eu coloco a questão na DS Penske se eles deviam ter feito diferente em relação aos pilotos e em relação ao segundo piloto a correr, se deviam ter avisado que da saída do outro e para ter cuidado e tentar com calma apenas chegar ao fim, ou se isso seria injusto em relação na relação entre os dois pilotos, se seria privilegiar um em relação ao outro. Olhando, Afonso, tem alguma visão nisto? Olhando da parte da equipa, faz sentido sim, tipo, já avisar o segundo piloto, o piloto tinha mais atrás, que o primeiro tinha saído de pista e que não valia a pena arriscar tanto. Mas do lado dos pilotos acaba sendo um pouco injusto. Depende da posição e se fosse dois pilotos de equipas diferentes não, era uma coisa que não ia acontecer. Mas talvez a equipa tinha sido melhor para a equipa, tinham disputado a pole position e tinha uma posição melhor à partida, tinham tido um resultado melhor. Eu, da minha parte, eu assisti às duas saídas dos 2DS e depois também vi os outros a fazer as voltas, também saíram em frente, salvo erro, ali na chicane depois do túnel também. Eu achei tudo ali um bocado estranho, mas eu estava a ouvir aquilo sem som, sem nada, estava a ver aquilo um bocado à distância. Achei tudo muito estranho, mas só que depois é que fui perceber nas entrelinhas e estive a rever então para depois perceber o que é que se tinha realmente passado. Achei tudo muito estranho, nunca tinha visto tal. Em tantos anos de Fórmula E nunca tinha visto isto acontecer, especialmente desde que há agora os duelos. Mas concordo um bocado contigo, Pedro, nesse aspecto de poder avisar a equipa poder avisar o segundo piloto, de forma a salvar pelo menos um lugar na final. Teria sido benéfico. As condições estavam bastante complicadas. Eu estava a ver os tempos. O De Vries, que acaba por, neste caso, ficar em segundo, tinha perdido a primeira semifinal, faz um 58, 10 segundos mais do que tinha feito nos duelos. Na primeira fase de quarto final, digamos, nos duelos, que eles chamam os duelos, mas são os quartos de final, não é? 10 segundos mais de uma volta, portanto as coisas estavam de facto muito difíceis e muito molhada, muito escorregadia. E já na parte de qualificação dos grupos, via-se que a evolução da pista, portanto aquilo, quanto mais tarde, o normal nestas situações de pista molhada, não é? Quanto mais tarde, melhor, porque fazia uma diferença, mas aí eram muitos carros a rolar ao mesmo tempo. Na qualificação, para quem acompanha, depois vão da qualificação para os duelos, mas entre os duelos e depois as semifinais e final, há ali algum tempo de espera. Se estiver a chover, mesmo que seja uma chuva miudinha, a pista fica muito pior para a próxima ronda. E eu compreendo que seja difícil, mas acho que este tempo de demora, quer para quem vê ao vivo a qualificação e depois a fase dos duelos, esta demora entre cada um das competições, isso é que torna, faz perder um bocado de entusiasmo, ou seja, perde-se ali muito tempo
entre a parte emotiva que são os duelos, porque os duelos em si são realmente interessantes, é uma perspectiva interessante. Ok, passando então à corrida. Vamos pelo dois homens da Jaguar, começamos pela Jaguar e pelo pódio do Cassidy. Quem quer começar? Miguel? Sim, o Cassidy fez uma boa prova, gostei bastante da prova que ele fez. Acho que ele não arrancou muito bem, não estou a recordar agora estou a falar, não estou a recordar muito bem. Ele qualifica-se mal, ele sai de 13º. Sim. Ele faz uma recuperação mas ele depois foi subindo de forma bastante consistente. Quando eu olho e vejo ele atrás do António, e eu, de onde é que vem o Cassidy? Eu não estava mesmo à espera de ver ali o Cassidy. Há várias rondas que ele tem andado completamente perdido no pelotão, ou incidentes, ou problemas de carro. Ele tem andado bastante. Não tem corrido bem, tanto ao Mitch como ao Nick. O Nick Cassidy não tem corrido bem as provas. Mas quando eu vi o Cassidy, fiquei bastante surpreso com a prestação dele. E quando o vi a atacar, ele aproveitou bem o attack mode em certa parte, principalmente o primeiro, acho eu, em que recuperou bastante. E pronto, eu acho que foi uma boa prestação. O António ali nas voltas finais ainda apertou um bocado com ele, mas não conseguiu. Ele fechou a porta ao António. Bastante. O António tentou num sítio, tentou no outro, mas ele fechou muito bem a porta e até por ser merecido o terceiro lugar para o Cassidy. Afonso, estás de acordo? Alguma coisa diferente a referir? Estou de acordo. O Cassidy começou a corrida, ele não aparecia, do nada ele aparece lá atrás do António, beneficiou bastante bem do attack mode e depois juntou-se ao pelotão lá da frente, depois gerindo a bateria, já tinha gasto bastante para conseguir ultrapassar os outros carros todos, foi gerindo, no fim quase que não chegava, mas já aguentou bem. E como a piscina estava meio molhada, tinha partes secas, ajudou-lhe bastante a defender do António, mas também foi uma defesa espetacular e segurou bem o terceiro lugar. Sim, aí notou-se a experiência dele, ou seja, é sempre difícil ultrapassar no Mónaco, apesar de termos na Fórmula E, no IPRI da Fórmula E no Mónaco, temos em média 150 ultrapassagens, ou seja, que é de facto notável. Mas a mim surpreendeu-me a questão da bateria, pelo facto de haver vários pilotos que tinham ainda muita bateria, e eu aí receei que o António fosse ter muitos problemas, porque o António tinha em relação aos da frente, tinha a bateria mais baixa, tinha um nível mais baixo de bateria. Mas ele acaba o ataque, ou seja, o Cassidy, como tu dizes, defende-se muito bem, com vários pontos percentuais de bateria mais que o António nessa fase. E eu não percebi muito bem como é que há uma diferença tão grande de bateria, ou seja, houve safety car, claro, este tipo de interrupções que permitem sempre poupar bateria, mas aí era a diferença entre vários carros. Portanto, como é que havia... e não era só na frente, havia pelo pelotão variações que não são normais no nível de bateria nas últimas voltas. E eu pensei que o António ia ter um final complicado, mas conseguiu acabar a atacar e ainda tinha bateria no fim. Mas foi uma disputa interessante de ver, mais frustrante para nós, porque seria bom ter visto o António no pódio, mas depois os adeptos da Jaguar não podiam celebrar de novo um pódio, não é? Que é sempre o reverso da medalha.
Vamos ao Boemi, o mestre do Mónaco, ou seja, mais uma vitória. E eu na última edição tinha referido que o António estava quase a chegar ao recorde de vitórias, que é do Boemi, de 13. O António falhou com aquelas situações todas que nós sabemos. Desculpa. E, entretanto, o Boemi, contra o que seria de esperar em relação às prestações que ele tem tido recentemente, conseguiu ainda aumentar o recorde para 14. Portanto, o António agora está 2 atrás do recorde. Mas excepcional. Uma corrida excepcional, não acham? Sim, foi. Para mim, o Boemi, eu acho que ele ganhou a corrida, foi no primeiro Attack Mode. Ele acho que estava em oitavo, estava alguns ali no fim dos pontos. Ele foi dos primeiros a ir ao Attack Mode e juntou-se ao pelotão lá da frente, ultrapassou vários pilotos. A partir daí foi gerindo, consegui segurar bem o Holland, que tinha os 2 ataques ainda por fazer. Ia ter bastante vantagem, ele conseguiu juntar, gerir na estratégia. Também acho que o safety car chegou a ajudar, já não tenho a certeza. Mas foi o piloto do fim de semana. E já não ganhava desde 2000 e, acho que era 19. Consegui finalmente voltar às vitórias. Há 6 anos, sim, há 6 anos. Com outra com um fator adicional, é que se fala que ele pode abandonar esta época, ou seja, a Fórmula E. E dedicar-se, ele já está no WEC, mas dedicar-se em pleno ao WEC. Portanto, e ter a sabor de uma vitória no Mónaco, acho que é justo e coroar uma carreira de um piloto que tem um talento excepcional, que acho que devia ter tido mais tempo também na Fórmula 1, porque, e outros como ele também, que também encontramos na Fórmula E, que eram de facto, que são excelentes pilotos, e que não tiveram a oportunidade que mereciam dentro da Fórmula 1. Ele foi beneficiado com o safety car, como tu dizes, mas são as tais licenças de corrida. Mas ele depois consegue, em termos de ultrapassagens, a forma como ele consegue chegar lá à frente é notável. É por isso que eu disse que o mestre, porque ele mostrou todo o seu talento, a sua sagacidade nesta prova. Miguel, há alguma coisa a acrescentar à performance do Boemi? Sim, o Boemi acho que qualificou-se em sétimo, acho eu. Não partiu assim muito bem. Ficou lá um bocado ali no meio do pelotão, mas depois é como o Afonso disse, ele principalmente no primeiro attack mode, ele aproveitou bastante, colou-se ao pelotão da frente, veio o safety car, depois safety car, não me recordo foi a que volta é que foi o safety car, vocês recordam-se? Eu sei, 13? Não me recordo. Eu diria 13, mas não tenho certeza. Mas pronto, eu tenho a ideia que depois o Boemi ultrapassa o Roland ali por volta da volta 20, 21. Foram 29 voltas, acho eu. E o Boemi a partir daí, quando se apanhou na frente, ninguém o segurou. Foi sempre a ganhar avanço. Ele acabou com uma grande distância, depois também aproveitou as lutas cá atrás, não é? E pronto. E ele já não ganhava desde 2019, salvo erro. Acho que já eram 6 anos. É assim uma coisa do género. E a Envision também já não ganhava para aí há 2 anos, salvo erro. Portanto, foi um grande feito. O Boemi voltou a mostrar quem sabe não esquece, não é? Portanto, foi uma grande prova dele e fiquei muito contente por ele. Já não me lembrava de o ver ali nos 3 primeiros há já bastante tempo. Portanto, acabou por ser merecido. Acaba por ser uma prenda, digamos, para ele. E tendo em conta que realmente há rumores que seja a última época dele, portanto, esta vitória caiu que nem uma luva para o Boemi.
Só para dar a ideia do que tem sido a época dele, ele tem 2 19º e nas 6 corridas, nas 7 rondas que estamos até agora, portanto, 7 corridas, 5 delas está na metade inferior da tabela. Portanto, sempre muito aliado de qualquer disputa por pontos, etc. E vamos ver isso quando formos ao campeonato e ver como é que está a Envision, mas como é que está a Jaguar também, porque a Envision tem a unidade motriz da Jaguar. Eu, antes de passar, só queria fazer, em relação ao domingo, e depois uma observação mais geral. No domingo, estas questões, o safety car beneficia bastante o UMI, eu também acho que sim. Prejudica muito o Jean-Ric Vergne, porque o Jean-Ric ganhou uma vantagem considerável, que a perde e desgastante para isso a bateria, mas que depois a perde toda com o safety car, e ele depois vem por ali abaixo porque já não tem bateria suficiente para discutir com os outros. E fica aqui a nota de facto que ele estava a fazer uma corrida excepcional e o safety car prejudica. Mas fica a questão em relação à estratégia da DS Penske, que se num circuito como o Mónaco vale a pena arriscar desta forma. Nós tivemos essa questão em Miami com o António, não é? O António ganha muita vantagem, estava em attack mode quando há um safety car. A interrupção da corrida, nesse caso foi a bandeira vermelha, que foi ainda pior. Mas o Mónaco é muito mais propício a haver um safety car do que era Miami. E, portanto, pareceu-me também uma estratégia um bocado arriscada da DS Penske, se isso foi a estratégia deles, ou pronto, se o Vergne sentia que as coisas estavam a fluir e decidiam arriscar por ele próprio. Outro ponto que eu gostava de lançar tem a ver com o pit boost no sábado e o facto de ter havido um safety car durante o pit boost. Isto foi também uma questão abordada no grupo do WhatsApp. Só 2 pilotos é que fizeram paragem para fazer durante o safety car para o pit boost, que foi o Andretti, o Nick Muller, e foi o Buemi. Na altura ficou a questão porque é que só esses 2 e depois vi numa análise posterior que tem a ver com o intervalo para o pit boost. Portanto, eles só podem parar entre os 40, quando tem a bateria, entre 40% e 60%, portanto não podem ter a bateria a mais de 60% de bateria, nem menos de 40%. E esses 2 pilotos, por condicionantes, o Muller já tinha tido um furo, tinha vindo às boxes, tinha gastado muita bateria a tentar recuperar, portanto, e o Buemi, não sei exatamente porque é que ele já estava com a bateria tão baixa. Portanto, o interessante aqui é 2 pilotos que estavam numa situação de inferioridade, que era com bateria mais baixa que os outros, beneficiaram, e o pit boost, como estamos a falar de 30 segundos mais ou menos de pausa, quando estão em safety car, é uma vantagem enorme parar nessas situações, e foi a primeira vez que aconteceu. E daí ser interessante como é que as equipas geriram isso. E nisso viu-se depois que o Nick Muller teve outros problemas durante a corrida, mas estava a forma como estava posicionado depois do pit boost era para liderar a corrida. Depois, entretanto, houve outras incidências, mas parece-me interessante em termos de estratégia e do impacto, e aqui clarificar, porque havia, como tivesse essa dúvida também, para ficar, para quem possa estar interessado, o que é que esteve por trás da gestão estratégica do pit boost e não ter havido mais equipas a parar.
Algum comentário a isto? Ou para acabar o Mónaco e passamos à frente? Realmente é isso. Eu também, quando tu questionaste lá no grupo do WhatsApp, eu também desconhecia um bocado essa regra. Não sabia que havia esse intervalo entre os 40 e os 60 para se poder parar. Portanto, tu acabaste por achar a informação sozinho e partilhar connosco. É mais uma coisa que eu fiquei a saber sobre a Fórmula E. Não sabia essa parte, sinceramente. Sim, vai ser interessante para ver no futuro quando houver situações parecidas, porque pode realmente mudar muita coisa. É um pouco como aquela questão de haver uma bandeira amarela ou uma bandeira vermelha durante ou o safety car durante o ataque mode e os pilotos perderem esse ataque mode. São situações de corrida que adicionam variáveis que às vezes para uns vão correr bem e para outros podem correr mal. Ok, passamos ao campeonato. Sabemos que o Roland está à frente, uma vantagem enorme. Está com 115 pontos, o António é segundo, com 67. 48. Logo seguido é muita coisa. Logo seguido o Verlaine com 66. E isto com os resultados do domingo, porque no sábado o Verlaine tinha passado à frente do António. Depois o António consegue, porque fez a volta mais rápida no domingo, e consegue o ponto adicional. Portanto, a volta mais rápida entre os 10 primeiros e consegue o ponto adicional que lhe permite ficar à frente do Verlaine para já. E depois temos Taylor Barnard, portanto, Verlaine, como já disse, 66, Taylor Barnard, o miúdo que é, quem não conhece que veja e que acompanhe, é miúdo, mas ele parece que ainda tem mais cara de miúdo do que realmente é. Mas parece um moço impecável. Portanto, com 54 pontos, portanto, aqui a McLaren. E, como vocês já referiram, Nick de Vries em quinto com 52 pontos. Só depois vem Jack Dennis, campeão há 2 anos, com 44 pontos. Depois Gunther, 42. Mortara, 39. Nono é Jean-Ric Vergne com 34. E fechar o top 10, Buemi, beneficiando desta vitória que vem lá dos fundos do calabouço para o top 10 do campeonato. Em termos de equipas, temos a Porsche, mas não com o domínio avassalador que seria de esperar, e como vimos noutros anos, 133 pontos, mas muito próximo temos a Nissan com 126, seguida a Mahindra, lá está, referimos há bocado, com 91, depois a DS Penske com 76 e quinto lugar a Neon McLaren com 70 pontos. Só por curiosidade, para referir, Jaguar sétimo com 50. Estou a referir sem vos querer magoar ou relembrar-vos disto, mas é uma surpresa para toda a gente. Até porque se vê no campeonato de fabricantes, nota-se que de facto se passa que a unidade motriz de Jaguar está de facto com dificuldades este ano, ou seja, parte dos maus resultados da Jaguar e da Envision. Portanto, eles estão apenas em terceiro nos construtores, com 115, e Nissan à frente. Portanto, aqui estamos a falar da Nissan e da Envision, com a unidade motriz da Nissan. Portanto, Nissan em primeiro, 192 pontos, seguido da Porsche. Aqui falamos da Porsche e da Andretti, com 163 pontos. Portanto, Nissan muito forte, grande contribuição, obviamente, para estes pontos do Roland, que está bem acima de todos os outros pilotos Nissan. E enquanto as coisas estão disputadas em equipas entre a Porsche e a Nissan,
e entre fabricantes, estas duas equipas também, começa a preocupar aqui a vantagem do Roland, até porque a Porsche tem 2 pilotos em segundo e em terceiro, mas que esperemos nós que não, ou melhor, se privilegiarem um, que privilegiem o António, não é? Mas esperemos nós que não seja contrário, não é? Que não vão pelo piloto da casa, neste caso o Pascal Wehrlein. Há uma questão interessante, é que o Pascal Wehrlein vai falhar uma corrida por causa de compromissos do WEC. E, portanto, isso pode ser um fator a pender para o lado do António. Mas vamos ver. Comentários à tabela e ao campeonato até agora. Portanto, estamos quase a meio, como dizia há pouco. Portanto, em Tóquio vamos chegar a meio do campeonato. Ok, vou começar por ti, Afonso. Temos demasiada delicadeza, um a dar lugar ao outro. Afonso, começar por ti. Mais vale seres tu a dizer o nome, Pedro. Assim... Pois, vou fazer isso. Nos pilotos, eu acho que as principais surpresas são o Barnard e o De Vries, assim, quarto e quinto. Eu acho que ninguém estava à espera. Os outros acabam por ser já mais previsível, tanto o top 3 já tem andado sempre lá em cima nas últimas épocas, não tanto o António, que a época passada foi mal, mas de resto é um piloto que anda sempre a disputar vitórias e o campeonato. Nas equipas, a Mahindra também em terceiro. Acho que tanto o Mortara não tem feito grandes resultados, mas tem sido consistente. O De Vries tem feito um bom campeonato. E nos fabricantes, a Nissan é basicamente só os pontos do Holland. Tirando os pontos do Holland, o fabricante da Nissan era quase das últimas equipas. Sim. Okay. Quanto da minha parte, o Roland, daquilo que eu acho que eu já analisei, só o pior resultado dele é um 10º lugar em Miami. De resto tem estado sempre lá em cima, primeiro, segundo, está sempre lá em cima no pódio. O António teve aquele azar na Arábia, agora também teve nesta primeira corrida de Mónaco, também teve aquele problema que foi logo ali dois DNFs que pronto, estragaram aqui e estas duas existências do António reflete-se um bocado a diferença que ele tem para o Roland. Depois o Wehrlein tem sido algo intermitente. Lá teve o primeiro lugar em Miami, mas depois tem estado em 8º, 7º, 6º, não tem estado assim muito bem. O Barnard esteve muito bem na Arábia, mas daí para cá, tirando agora a pole, não tem estado muito consistente. Teve esse tal resultado na Arábia, mas depois é como eu digo, é só mesmo esta pole. O Dennis esteve relativamente bem na Arábia e até na corrida de sábado, mas também não tem estado muito bem. Mas quanto às equipas, acho que isto ainda vai durar esta luta, mas se bem que é tudo a Nissan e o Roland que está a levar isto às costas, enquanto na parte da Porsche a Andretti ainda vai ajudando. Também aqui um ponto positivo que é este regresso, entre aspas, da Mahindra. E pronto, e a nível de fabricantes é tal coisa. A Nissan esta época tem estado imparável. Passamos então à antevisão de Tóquio. Portanto, em Tóquio estamos a falar outra vez de ronda dupla.
e estamos a falar da casa da Nissan. Portanto, mais um fator de interesse, líder de campeonato, a equipa a liderar o campeonato. Podemos ter aqui festa, ainda por cima com 2 corridas. Eu penso que em termos de adeptos deve ser interessante ver todo o apoio nas bancadas à Nissan e ao Roland. Sabendo que ele, no ano passado, por exemplo, acabou em segundo lugar. O que é que vocês acham? Expectativas que vocês têm para esta ronda dupla de Tóquio? Começando pelo Miguel, desta vez. Ok. Eu tive a dar uma vista de olhos como é que é este circuito aqui de Tóquio, de 2,5 km, 18 curvas. A parte inicial um bocado mais sinuosa, depois tem 3 zonas mais rápidas, intercaladas com umas chicanes. Isto eu acho que inicialmente, possivelmente, as primeiras curvas vão ser algo desafiantes. Pode vir a ser propício para algumas molhadas, talvez. Mas a nível de palpites para a prova, eu acho que a Nissan não vai facilitar, para mais em casa, a Nissan não vai facilitar em nada. Claro, nós queremos todos que o António esteja lá na frente, não é? No pódio, de preferência em primeiro, não é? Eu tenho expectativa agora para ver como é que se vão portar aqui tanto a Mahindra como a DS. Estou na expectativa para ver como é que eles se irão portar aqui neste tipo de circuito. Mas o meu palpite vai mesmo para a Nissan. Para a Nissan com o António ali a cheirar, entre aspas. Afonso, concordas? Sim, eu acho que apostar no Roland acaba por ser uma aposta fácil neste momento do campeonato, que ele está impecável, ainda mais em Tóquio, com a casa da Nissan e tudo mais. Acho que tem tudo para ser uma boa festa para a Nissan, aumentar ainda mais a vantagem do campeonato. E eu confesso que ainda nem sequer olhei para o circuito. Acho que é o mesmo ano passado, mas as horas também não facilitam lá no Japão. Pois acho que para a corrida ainda se gera, para a qualificação é que vai ser mais difícil, mas já vamos ver isso. Temos a destacar a Nissan por estar a lutar pelo campeonato, mas temos outra equipa japonesa que é a Yamaha. Portanto, temos a Lola Yamaha que se juntou este ano, que as coisas não estão a correr por aí além. Houve um brilharete que falámos a última vez em Miami com um segundo lugar, mas fora isso tem sido bastante complicado. Mas acho que é justo referir e vamos ver também o que é que vemos em termos de apoio à Yamaha nas bancadas. Vamos ter de novo Pit Boost no sábado. Portanto, vai ser tem sido essa a diferenciação quando há ronda dupla. Portanto, no sábado temos Pit Boost e depois no domingo a corrida mais normal, digamos assim. Neste caso, o ano passado tinha sido uma corrida única. A outra diferença é que vamos ter agora a jornada dupla e é um circuito que é um circuito difícil, ou seja, acho que é um circuito interessante de ver, acho que é um circuito exigente em termos de condução, mas não acho que vai ser dos mais espetaculares em termos de corrida. E pronto, a Fórmula E, obviamente, vai sempre haver imprevisibilidade, vai sempre haver ultrapassagens, isso tudo.
mas pronto, não é daqueles circuitos mais emocionantes e que pudéssemos esperar mudanças mais constantes durante a corrida. Referindo em termos dos horários, deixa-me vir aqui as minhas notas. Estamos a falar de o primeiro treino livre na sexta-feira, 16, das 8 às 9, mais ou menos. Depois, no dia da corrida, temos o segundo treino livre à meia-noite, isto, portanto, do dia 17, e a qualificação às 2h20. E a corrida a começar às 7 da manhã. Portanto, é uma forma de acordar, ligar a televisão, enquanto os olhos abrem, vamos vendo a corrida. No domingo é idêntico, portanto, estamos a falar de treino livre 3, qualificação e corrida, portanto, os mesmos horários. Eu gosto destas rondas duplas, ocupa-nos mais tempo, mas pronto, as coisas da Fórmula E também não são mais curtas que a Fórmula 1, não é? Estamos a falar mais ou menos de uma hora de corrida, até um bocadinho menos, e depois permite sempre ver no Mónaco, até pela chuva, foi completamente diferente, mas a própria estratégia, porque agora ao Pit Boost, a forma de gerir energia é diferente. Isso muda muito, porque quando os pilotos têm mais energia disponível, aí vemos quem é que lida melhor em termos de potência. Noutra corrida vemos quem é que está melhor em termos de eficiência. Portanto, ou uma perspectiva ou pela outra, podemos ter sempre corridas diferentes e interessantes. E normalmente é isso que vemos, ou seja, há exceções à regra com a regularidade que vemos num Roland, e normalmente vemos na Porsche ou vimos no ano passado na Jaguar, mas de resto há sempre diferenças muito grandes ou muito consideráveis entre uma corrida e a outra quando há uma ronda dupla. As vossas previsões e bold predictions para Tóquio? Começando pelo Afonso. Acho que previsões vai ser Roland e Porsche lá em cima, e bold prediction, acho que um dos Andretti pode talvez ganhar a corrida, mas meter-se no pódio, um dos pilotos da Andretti. Um dos Andretti ganhar uma das corridas? Sim. Ok. Miguel? Eu, como já tinha dito, a ser realista, não é? Nissan não. Roland e os Porsche. Mas bold prediction, se calhar apostava numa surpresa ou de um do Jaguar ou de um dos Mahindra poder eventualmente ganhar a corrida. Muito bem. Da minha parte, eu na minha previsão quero tentar sair um bocado de... Eu tendo a concordar convosco e acho que esta época se propicia a esse tipo de expectativas. Vou deixar falar o coração e vou pôr a McLaren no pódio nas duas corridas. Mas obviamente os grandes favoritos, acho que a Roland, pelo que tem feito, estar a correr em casa da Nissan, obviamente há muitas expectativas à volta disso. Em termos de bold prediction, vou fazer a aposta vou fazer a bold prediction do Afonso a última vez, que foi a Loli Yamaha, não foi, Afonso? Eles estão em casa, vai ser a minha bold prediction. Se não te importas, Afonso, que te roube e devolva
um fim de semana de corrida depois. Pode ser que desta vez funcione, já seja melhor do que a última. Ok. E alguma coisa mais que queiram referir em relação a Tóquio? Não. Acho que não. Ficamos por aqui. Ok. Então, resta-me agradecer-vos por terem aceito este convite e por esta conversa. E desejar que desfrutem da corrida desde o próximo fim de semana, e vamos lançar também o podcast, entretanto, até lá. E vocês e todos aqueles que nos ouvem. E, como disse, temos ainda que atingimos metade do campeonato. Vemos um campeonato até agora dominado pelo Roland, mas eu gostaria de lembrar que no ano passado, nesta altura do campeonato, o António estava lá no fundo e pelo que fez na segunda parte do campeonato, só pela segunda parte do campeonato tinha sido campeão destacadíssimo de todos os outros. Portanto, e está na luta, está em segundo, está na luta. Portanto, vamos esperar que as coisas se invertam. Eu não pus claramente até nas previsões, apesar de termos falado da Porsche, porque é para não aguardar, acho que já não vou falar mais, vou deixar as coisas acontecerem para podermos ter um campeonato ainda mais animado. Isto dito, agradeço então mais uma vez e ficamos também com o encontro marcado para uma próxima, do que nos resta de épocas para continuarmos estas conversas. A todos que nos ouvem, que nos acompanham nas diferentes plataformas do Vamos Falar de FUN, o nosso obrigado e participem, juntem-se a nós, juntem-se também ao nosso grupo de WhatsApp sobre a Fórmula E, teremos todo o gosto e desfrutem da próxima corrida, do resto do campeonato. Obrigado a todos e até à próxima.